Com muita alegria nos encontramos de novo aqui no ICEP, no terceiro encontro do Outubro Rosa. E hoje nós temos duas mulheres de grande relevância na sociedade que vão nos brindar com as suas presenças aqui. Qual é a ideia das duas? A doutora Carla vai fazer a palestra sobre a saúde da mulher, sob a vista do tema a condição da mulher do século XXI. E a nossa prefeita Ana Paula da Silva vai ser a debatedora. Ela traz algumas questões, algumas experiências transversais dela como prefeita e que ela vai ajudar no debate com todos aqui. Bem, a doutora, essa aqui é a versão resumida dessa folha inteira da doutora Carla. Eu vou ler só alguns pontos, mas depois ela deixa a cópia para todos vocês. A doutora Carla é médica, clínica geral, tem especialidade em oftalmologia, acupuntura, medicina funcional e preventiva, ozonioterapia, medicina quântica. Ela fez residência em oftalmologia na Alemanha, especialista em oftalmologia no Brasil, pós-graduada em acupuntura oftalmológica na Alemanha, pós-graduação em medicina funcional e preventiva no Brasil, pós-graduação em medicina quântica e informação no Brasil. E tem o nível de doutor em ciências médicas na Alemanha. Ela pertence a várias associações, eu vou ler só algumas. Sociedade Alemã para Terapias Autólogas da Alemanha, a MBO, Associação Médica Brasileira Ortomolecular e várias outras. Mas o currículo dela vai ser distribuído. Boa noite. A nossa prefeita Ana Paula da Silva, eu digo nossa porque todos nós temos o sonho de um dia que Florianópolis não ficar mais suportável, de viver num paraíso chamado Bombinhas, né? Mas ela já está nos dando a notícia de que a densidade populacional dela lá é altíssima, né? Que é um município de área pequena. Ana Paula, conhecida como Paulinha, ela botou aqui então eu vou ler. Ela nasceu em 27 de abril de 1975, é mãe de duas meninas, ingressou na política aos 13 anos, foi secretária de administração na gestão de 2000 a 2002 e no pleito eleitoral de 2002 foi a primeira vereadora mulher eleita com o maior número de votos na história do município. Em 2009, exerceu no Ministério do Trabalho e Emprego a função de diretora nacional de qualificação. Dentre suas contribuições, destaca-se a atuação na construção do Pronatec e como conselheira do SESC e do SENAC de Santa Catarina. Tornou-se prefeito de Bombinhas em outubro de 2012, numa eleição histórica. Em 1 ano e 8 meses de gestão, soma 203 obras em andamento e mais 105 milhões de reais de investimentos estaduais e federais em infraestrutura. Muito obrigada. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu recebi esse convite, porque até me senti muito honrada e feliz, porque achei interessante o tema. Já sempre eu tenho uma abordagem mais, eu digo, preventiva, exatamente para evitar as doenças, não só para diagnosticá-las de uma forma mais tardia. E fiquei muito feliz em saber que eu estaria num ambiente onde a gente trabalha com educação. Então a educação, ela é o começo, o nosso meio e toda a nossa vida vem da educação, né? Então fico muito feliz com o convite, tá, professor? Fico muito feliz. E também, tendo aqui a prefeita Ana Paula, também para mim é um prazer e uma honra estar com ela aqui, que eu não a conhecia, mas fiquei muito feliz em conhecê-la. Tá? Prazer. Eu vou colocar minha palestra de uma forma muito simples, porque eu acredito que nós somos aqui pessoas das mais variadas áreas, das mais variadas idades, tem estudantes, tem senhoras, tem senhores, tem adolescentes, tem pessoas que também têm estágio aí na vida aí útil. Então, assim, eu vou tentar abordar de uma forma bem simples qual seria a visão de uma medicina preventiva. Essa abordagem integrativa, que eu chamo, é uma abordagem que ela já vem bastante conhecida no exterior. Porém, no Brasil ainda existe muito preconceito, né? As próprias escolas médicas, elas ainda não têm essa abordagem integrativa. Elas têm hoje uma abordagem, eu diria assim, integrativa a nível de Sistema Único de Saúde, né? Hoje, os nossos colegas médicos, eles se formam muito voltados para a saúde da família,
que é também uma integração, mas de uma forma, infelizmente, curativa. Eles não têm esse lado integrativo de prevenção de saúde. Então, eu trouxe para vocês aqui, que inclusive, entre aspas, o que me chamou a atenção nesse MBA, a nível de MBA, essa pós-graduação, é que foi dado prioridades para hematologistas e oncologistas realizarem o trabalho aqui, realizarem a pós. Por exemplo, aqui tem um átomo. De uma forma muito simples, um átomo ele tem dessa forma. Um átomo ele tem movimentações constantes circulares, certo? Há uns 3 anos atrás a gente ficou sabendo da molécula de Deus, não foi? Do bóson de Higgs. Aqui nada mais é do que a construção de um átomo do nada. Os cientistas na Suíça conseguiram provar esse bóson de Higgs aqui que eles fizeram, né? E isso foi matematicamente visto que, no caso, eles conseguiram produzir vida do nada, certo? E olha só, está inclusive a foto mostrando, no caso, né? Ilustrando o processo. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma galáxia. Olha que interessante. Então, se a gente for pensar bem, o meu corpo, ele nada mais é do que trilhões, quadrilhões de pequenos átomos cheios de energia. Se eu fosse colocar um microscópio eletrônico enorme, ou de alta vanguarda hoje, e colocasse aqui dentro dessa sala, nós não teríamos corpos, nós teríamos emaranhados de átomos, cada um de nós. E onde é que a física quântica e a medicina quântica chega? A gente não trabalha com matéria, porque a matéria é consequência desses átomos. A gente trabalha na informação. Eu estou passando um e-mail para o meu corpo fazer o que precisa. E o corpo vai fazer. Porque o perfeito é ser perfeito. O perfeito é ter saúde. O perfeito é ter equilíbrio. A natureza é perfeita. O não perfeito é uma doença. Porque o pensamento também é energético. A gente consegue fazer tanta coisa, né? Então isso assim eu gostaria de deixar para vocês pensarem mesmo. Se eu penso que eu posso ter uma torta de morango ou de chocolate que seja maravilhosa me esperando e eu estou com a minha boca cheia de água, será que eu não posso fazer outras coisas para reparar meu próprio corpo? Né? Aqui eu trouxe algumas... E agora, voltando assim só ao assunto, eu peguei a carona, diria assim, uma carona nesse tema. Quem já teve um câncer, ou quem tem câncer, ou alguma doença crônica degenerativa, a gente pode fazer uso também, que eu gosto muito de medicamentos também fitoterápicos. Por que eu fui para essa área mais integrativa? Porque nós temos nossos genes, né? Nós temos o nosso DNA, assim como a natureza também. E quando a gente ouve as reportagens falando de que nós e o rato tem só 3.000 genes diferentes, 2.200 genes, como é que isso pode acontecer? Só que a minha estrutura, e a estrutura, entre aspas, de um mamífero mais inferior, eu diria assim, é tão grotesca, a gente vê a diferença, mas como é que pode ser 200, 300 mil genes que sejam só diferentes? Né? Então eu vejo o seguinte, quando a gente faz abordagens mais naturais, a gente não está contra nós e nem contra a natureza, porque nós somos a natureza. Na verdade, nós somos uma evolução de uma ameba que veio lá do barro, que criou pezinhos, que subiu na terra, que depois criou asas, que depois deixou... Então, nós somos uma evolução enorme da própria terra. Então, se eu faço uso de terapias que são mais naturais, quanto menos artificiais, claro que o tratamento vai ser também mais responsivo. Eu quero dizer para vocês uma coisa antes de tudo. Primeiro que eu acho que efetivamente tem coisas que a razão não explica, que é só por Deus mesmo. Porque quem conhece a minha rotina, a minha vida, eu consegui aceitar um convite pelo Facebook para vir aqui no dia de hoje é algo que nem eu mesmo consigo explicar para mim própria nesse momento. Por isso que eu acho que Deus sempre age por caminhos misteriosos, doutora. E eu digo isso porque realmente é estarrecedor, assim, poder parar um pouco a minha rotina louca para ouvir o que tu trouxesse para cá com tanta sabedoria e tanta competência, né? Tá claro também para todo mundo que te conhece hoje, assim como eu, que tu é uma pessoa especial e tem uma missão especial aqui.
Meus parabéns pelo teu trabalho, que está muito além da conveniência. Rapidamente eu não ia nem falar sobre isso, mas eu acho que é necessário, porque no nosso dia a dia a gente vive ainda num processo tão precarizado de saúde pública no Brasil, onde a maioria esmagadora e absoluta depende da saúde pública, de alguma maneira ou de outra, que eu quero começar dizendo para vocês o que aconteceu na nossa pequena história lá no município de Bombinhas. Eu e o meu vice-prefeito, quando nós saímos pelas ruas, não existiu nenhuma rua que nós não passamos, que as pessoas chegavam a pegar a gente pelo braço, assim, ó, olhar no fundo dos olhos e dizer: Paulinha, pelo amor de Deus, se tu se eleger, tu faz alguma coisa pela saúde. Aí a gente entendeu que para que a gente pudesse melhorar a condição da saúde da mulher, a gente precisava melhorar a condição da saúde da família. Porque ela na sua escala de prioridades, e aí a gente começou com duas perguntas. Primeiro, né, o que se passa na cabeça da mulher bombinense em relação à saúde pública? O que ela espera? O que ela quer? Segundo lugar, quando que ela se prioriza na sua escala de interesses? Quando ela consegue parar e olhar para si mesma? Bom, ela vai se olhar quando ela já atendeu o marido, quando o filho, quando o pai, a mãe, toda a estrutura familiar em termos de saúde está bem atendida, aí você consegue arrastar ela para pensar um pouco em si mesma. E aí o que eu quero dizer que foi inacreditável é que com esse processo, quando a gente começou a prover os nossos servidores do que um funcionário na saúde pública ele quer? Ele quer ter condições de trabalho, ele só quer isso. A partir do momento que o nosso funcionário passou a ter o mínimo de condições para encaminhar um exame, quando ele viu que ele podia encaminhar para uma cirurgia e que isso teria aderência, a partir do momento que o fluxo do sistema começou a funcionar, as ideias criativas começaram. Para fazer promoção em saúde efetiva, a gente não pode desassociar a situação econômica da situação social. As coisas têm que caminhar juntas, né? Mas esse benefício direto, que um olhar mais intenso, mais próximo da natureza humana, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos no nosso interior, com certeza absoluta é o melhor caminho para que a gente tenha êxito, né, nessas questões envolvendo a saúde da mulher, a saúde do ser humano, né? Então, essa pequena contribuição que eu deixo na noite de hoje, mais uma vez eu te agradeço, porque eu tenho certeza absoluta que eu vim aqui fazer uma coisa só, que foi aprender, não foi nada mais. E bater um papo, conhecer gente diferente, rever o professor Elgo, que era o professor mais paparicado da gente na ESAG, né? Era uma sensação quando tinha aula com o professor Elgo, que ele sempre vinha com uma coisa maluca lá para chegar para a gente. Um homem que era, né, assim, tem uma idade muito maior do que a nossa, mas que conseguia ser muito mais vibrante do que nós mesmos, né? Então, foi um prazer grande estar aqui e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que lindo, né, gente? Para ver que um Brasil novo é possível, né? Está aqui no nosso alcance. Pessoas com uma certa irreverência contra a cultura convencional que está aí imposta por interesses puramente econômicos, financeiros, podem subverter essa ordem estabelecida, criando mais justiça social, mais inclusão e, sem dúvida, como disse a doutora Carla, saúde é vida, vida é saúde. Tem que se começar sempre pela saúde. Essa é a condição essencial para o ser humano poder fazer qualquer outra atividade. A gente está assim, numa função tão elevada de atividades diárias, tão cheias de turbulências, que as pessoas, como a própria prefeita falou, a mulher às vezes não se percebe, não tem tempo disso, né? Não é só a mulher, acho que todo mundo está numa esfera assim, de um certo emaranhado muito estranho, assim, de uma bagunça mental. Então, assim, eu vejo que isso deveria ser visto com bastante carinho, que as pessoas deveriam se conhecer primeiro. Isso é difícil de falar, né? Porque ninguém se conhece até hoje. Nós também não nos conhecemos, né? É algo importante isso. Então eu vejo o seguinte,
eu diria assim, coisas simples. Por exemplo, alimentação básica, né? O que significa esse básico? O mais natural possível, né? Não tem nada muito industrializado em cima da mesa, sucos naturais, né? Fazer uso de bastante vitaminas naturais. Então isso é importante, porque a indústria, ela está aí para ajudar, mas ela também está aí para ganhar o seu dinheiro. Então é o seguinte, às vezes são desenvolvidos alimentos que não são alimentos, não são nem comidas, são enganadores do estômago e não tem nada lá dentro, gente. A gente come isso, né? Então o que o meu corpo vai conseguir fazer com que eu vou ingerir agora, por exemplo? Né? Então, a gente tem que fazer essas perguntas às vezes, porque de vez em quando a gente cai uma tentaçãozinha, né? E eu acho que também é válido até provar, a gente é curioso e a gente quer saber como é que é, acho que não está errado. Mas o errado é a gente desfazer da vida da gente, talvez, assim, a alimentação, por exemplo, que é algo tão importante, você tratar com tanta banalidade, né? A medicina funcional, também a medicina molecular, ela nada mais é do que ela realinha as pessoas bioquimicamente porque elas têm falta de substâncias do seu corpo. E é incrível, se a gente deixa uma pessoa nutrida novamente, como essa pessoa melhora? Melhora a pele, melhora o sistema nervoso, a pessoa fica mais calma, ela dorme melhor, ela pensa melhor, ela trabalha melhor. Então assim, eu acho muito importante, obrigada, filho, acho muito importante as pessoas terem esse cuidado consigo, com a sua família, né? Assim, querer sempre o melhor, mas o melhor não é o mais caro, porque tem uma torta cheia de... Eu com a torta de novo, né? Não é que seja um sorvete cheio de chantilly, não sei. O melhor é que é o melhor para todos, né? O que é mais natural, né? Então a gente deveria ser o mais natural possível. Eu vejo o seguinte também, coisas simples, se movimentar, né? A gente poder fazer umas caminhadas legais, poder ir para a praia, colocar o pé no chão, entre aspas, aquela frase simples, descarregar, isso é verdade, gente. De vez em quando alguém bate na gente e não toma um choque, não é verdade? Vai para colocar a mão no elevador, nossa, toma um choque, vai abrir o carro, não é verdade? Faz até o barulho, não é? Então nós temos isso com a gente, então vamos tirar essas coisas da gente, sabe? Então, eu acho assim, por exemplo, fundamental uma pessoa que tem uma fé, que gosta do seu Deus, que gosta de si, que também pode cultivar uma fé. Porque eu vejo que o homem fez tantas descobertas lindas, mas, no entanto, ele tem que ter uma fé também bem embasada. Porque é isso que leva a gente para frente, né? Ter harmonia na sua família, no seu lar. São coisas tão simples, eu acho que o que eu estou falando aqui todo mundo já sabe. Porém, de uma forma muito preventiva, eu diria, se todos nós tivéssemos esses equilíbrios, todos esses lugares, em todas essas áreas, eu diria, a gente teria uma saúde bem mais equilibrada, eu diria assim. Quanto para a mulher, também se faz a reposição hormonal. Geralmente a gente lembra mais da testosterona, né? Mas também pode ser dados pré-hormônios, né? Porém, na parte da medicina quântica já se dá floral hormonal, que faz exatamente com que o organismo desperte para refazer os hormônios sem tocar na parte física. Então, claro que isso depois vai ter um resultado físico, mas o estímulo não foi material. O estímulo é energético e funciona muito bem, tá? E ela tinha uma frase muito bonita que é o que está acontecendo hoje aqui. Ela dizia que a conspiração aquariana começará quando todos respirarem juntos, porque conspirar é respirar juntos. E foi o que nós fizemos hoje aqui. Muito obrigado, querida. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu que agradeço a todos. E eu queria fazer um agradecimento para a doutora Carla, do fundo do coração, porque ela trouxe muita beleza, muito encantamento, muita informação, muito conhecimento útil e necessário. Agradecer ao Nito, o esposo da doutora Carla, por ter ficado aqui, a filhinha que fez a sua primeira leitura, para vocês verem que essas coisas não são à toa. A primeira palavra que ela leu foi aqui hoje à noite. Então, Carla, muito obrigado. Obrigada também. Colocado para vocês essas ideias, né? E eu vejo que, de fato, os encontros, eu diria assim, os encontros energéticos, eles existem, né? E hoje é um deles. Então, assim, me deixa muito feliz de estar aqui com vocês, tá?